Hoje com a nossa palestrante Liliane, que já é conhecida de todos, presencialmente na nossa casa, né, Liliane? Uma felicidade imensa. Eu acho que já fazia um tempinho que a Liliane também não ia no centro. Acredito que ela esteja muito feliz. E vai falar de um tema já também muito conhecido de todos, que vai falar sobre Jesus. Vamos ver que abordagem ela fará do nosso Divino Mestre. Com certeza vai aumentar mais ainda os nossos conhecimentos e a nossa admiração por este que foi o maior de todos aqui na Terra, né? Então, seja muito bem-vinda, Liliane. Temos certeza que teremos uma noite abençoada, iluminada. E eu dou boas-vindas também aos nossos amigos do Aldeia do Vale, que também, em conjunto, fazem essa reunião conosco. Reunião esta que, com certeza, ainda vai durar por muitos e muitos anos. Não teremos... Esse modelo veio para ficar. A gente sempre está discutindo isso, né? Esse modelo online muito, muito bom. Hoje temos nossos irmãos lá na nossa casa, palestrante lá, e nós aqui, cada um na sua casa, também tendo a oportunidade de participar da palestra. Então, eu vou convidar agora a nossa querida amiga Rita, que vai fazer a oração de abertura, e logo em seguida eu passo a palavra para a Liliane. Rita, a palavra é sua. Tá joia. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande nós reunirmos aqui uma segunda-feira antes do Natal, e essa palestra abençoada com a nossa amiga Liliane só vai nos trazer reflexões, alegria e paz nos nossos corações. Então, neste instante, eu convido a todos vocês, aqueles que sentirem vontade, fechar os nossos olhos, e mentalizar Jesus. Jesus derramando sobre nós as bênçãos, o amor fraterno de sempre, e que nós possamos, nesse momento, agradecer por estarmos aqui reunidos, em seu nome, Mestre Jesus, e agradecer por mais esse ano, pela nossa saúde, pela nossa proteção, diante desse momento tão difícil. E assim, Mestre Jesus, pedimos as bênçãos por todos os nossos familiares, que por um motivo ou outro estão também passando por algum problema. Abençoai a todos os seus filhos, que nesses instantes podem estar passando fome, passando necessidades, andarios, os idosos, as crianças, e em especial a todos os enfermos nos hospitais. Pedimos as vossas bênçãos, Mestre Jesus, por todos os teus filhos. E nesse momento de alegria e de paz, queremos te pedir pela nossa palestrante, amiga Liliane, muita luz e proteção. E os nossos mentores espirituais nos protejam também nesse momento. E derramai, Senhor Jesus, sobre os nossos lares todas as bênçãos e nos protegei hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Rita. Então, meus irmãos, vamos dar início então à reunião da noite. Passo então a palavra para a nossa querida irmã Liliane. Liliane, o tempo é todo seu. Eu queria... Não tem... Deu microfonia. Vamos testar. Também tá dando, sem. Então, sem o microfone, eu tento de novo. Melhorou, Liliane. Agora ficou bom. Vai sem o microfone mesmo. Vai. O pessoal de casa está me ouvindo? Tá. Sim. Acho que a hora que baixou ficou bom. Né? Tá ótimo. A Luciana, que é a chefe aqui. Luciana, você pode me deixar compartilhar a tela? Sim. Prontinho.
Bom, boa noite a todos. Agradeço a presença daqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão online, e que a espiritualidade amiga possa estar conosco, nos auxiliando para que a gente fale de uma forma compreensível e que cada um que aqui está possa levar para casa uma reflexão importante, que é esse tema que eu trouxe sobre Jesus. Então, nós estamos na semana de Natal e eu não poderia falar de outra coisa que não fosse de Jesus, né? Nós temos falado muito sobre Jesus aqui no nosso centro, especificamente nesse mês. Há controvérsias sobre o mês, se o mês que Jesus nasceu realmente foi dezembro, evidências históricas, científicas de que não foi esse mês. Tem questões relacionadas à festa pagã, né? A mistura da festa cristã com a festa pagã, né? Historicamente trazendo aí, tentando abafar o cristianismo, mas o fato é que dezembro, todos nós comemoramos a vinda de Jesus a esse planeta, independente se essa foi a real data ou não. Então, nada melhor do que falar de Jesus nesse momento, nessa semana, e é um tema, assim, muito especial, né, que eu gosto bastante de falar, e que a espiritualidade amiga possa estar conosco nesse momento. Para iniciar a discussão, eu quis trazer Humberto, o Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona os espíritos qual tipo... Deixa eu tirar isso aqui para enxergar. Na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos são bem diretos. Respondem Jesus e ponto final. E Kardec, então, complementa explicando que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, ele é nosso modelo. Eu quero aspirar a ser como este ser que eu conheço, que eu vi, que eu sei da vida. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro, de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, os espíritos respondem a Kardec a grandeza desse espírito. Então, quem foi esse espírito? Foi aquele que serve de modelo para todos nós. E a doutrina que ele traz é a doutrina divina, a lei do Senhor. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala sobre a gênese planetária. A data da gênese planetária é cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, 4,5 bilhões. Então, eu não consigo nem imaginar quanto é isso, né? Mas é algo muito antigo. Então, Emmanuel nos fala que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros. Então, não é um só, uma comunidade, grupos de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, espíritos puros, responsáveis pela coletividade de espíritos que vivem nesses planetas. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, eu tenho outros, mas Jesus é o membro divino.
Jesus é um dos membros divinos ao que nos foi dado saber. Apenas já se reuniu nas proximidades da terra para a solução de problemas. Então, Jesus tem uma equipe grandiosa. Ele faz parte de uma equipe de espíritos puros e tem uma equipe, mas ele aproximou da terra para a solução de problemas decisivos na organização e na direção do nosso planeta 2 vezes. A primeira, nos diz Emmanuel, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Então, no momento da formação do nosso sistema solar, Jesus se aproximou. Então, cerca de 4,6, 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus se aproximou. Pensa na grandiosidade desse ser. E a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, a primeira vez, Jesus se aproximou na formação do nosso sistema e a segunda vez para vir. E Emmanuel fala no outro momento, que eu vou dizer mais à frente, mas eu vou adiantar, que Jesus veio no momento da maturidade humana, no momento em que o ser humano estava pronto para receber a mensagem. Porque Kardec também pergunta onde está escrito a lei de Deus e os espíritos respondem na consciência. Então, são conhecimentos que nós já temos, mas Jesus, no momento correto, ele veio ao nosso planeta falar, explicar, recordar aquilo que cada um de nós já tinha na consciência, aquilo que diferentes comunidades aqui no nosso planeta já tinham conhecimento, dentre eles o povo hebreu. No capítulo 1 da Boa Nova, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, trazido pela mediunidade abençoada de Chico Xavier, Humberto de Campos nos fala que na época do nascimento de Jesus havia uma onda de harmonia e júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. Então era um mundo muito truculento, muita disputa por poder, por terras, por dominações. Então, nesta época em que Jesus nasceu, havia uma diferente harmonia no planeta. Em outros livros, nós vemos a descrição de que espíritos superiores, espíritos angelicais, buscavam espíritos mais necessitados e os acolhiam, e os abrigavam, e os afastava da convivência de outros espíritos, a fim de que a atmosfera planetária tivesse mais harmonia para que a vinda do nosso Mestre Jesus fosse mais equilibrada, para que ele tivesse mais condições de trazer a mensagem para ele. Mas Humberto de Campos aqui nos cita, olha, tinha um clima de paz, era um clima diferente entre os homens. A era de Augusto, estabilidade, alegria, grande número de inteligências, levantava-se templos, monumentos, lei se renovava, distribuindo os bens da evolução e da justiça. Então, descreve, não só ali naquela região da Galileia, mas também em todo o planeta havia um diferente clima, uma diferente harmonia. O hino de paz duradoura começava em Roma, e Humberto de Campos nos chama essa época de século da Boa Nova, século do Evangelho. Então, havia um clima diferenciado no nosso planeta. No outro livro, eu gosto de trazer os livros para estimular a leitura, o estudo. A doutrina espírita nos fala da importância da fé raciocinada. A doutrina espírita, ela não tem intermediários para com Deus.
Aliás, o nosso intermediário é Jesus, é o que a doutrina espírita nos fala. Então, eu não tenho aquele líder, não é o palestrante maravilhoso, não é o presidente do centro, não é o médium fabuloso, que é um intermediário meu com Deus, e sim o nosso Mestre Jesus. Isso é bonito. Então, eu trago os livros para estimular a leitura, porque tudo que eu trago aqui, eu trago o meu olhar, a minha visão, a minha interpretação, e eu gosto de fazer sempre o convite à leitura e ao estudo de cada um de vocês, para que vocês também tenham uma opinião sobre aquilo que a espiritualidade nos traz. Então, nesse livro, o Espírito de Espírito Ângelo Inácio, de Robson Pinheiro, escrito por Robson Pinheiro, ele descreve lá sobre a preparação de Jesus de mais de 1000 anos antes do nascimento. Ângelo Inácio nos fala da preparação genética 14 gerações antes do nascimento de Jesus. Jesus precisava de um corpo humano, de um corpo que conseguisse sobreviver aqui no planeta, nessa atmosfera. Então, precisava do material genético presente no ser humano. Então, 14 gerações antes, nos fala Mateus, né, que ele traz a genealogia de Jesus através de José, que foi um descendente do rei Davi. Então, Mateus, no capítulo 1, versículo de 1 a 16, ele descreve cada um dessas gerações onde Jesus teve, onde a espiritualidade superior buscou ali uma genética que suportasse a vibração desse espírito grandioso que já estava presente, já era um espírito puro na formação do nosso planeta. Então, Jesus, 1000 anos antes, ele tinha que se preparar o seu espírito para reduzir a vibração daquele espírito grandioso, para que ele suportasse viver aqui na Terra com um corpo material, um corpo de acordo com esse planeta. Então, foi muito tempo, muitos anos de preparação espiritual e de busca para ser aquele que forneceria ali um corpo físico para aquele espírito grandioso. Ângelo Inácio nos fala do cuidado na escolha da futura mãe. Então, Maria foi um espírito convidado de outros planetas, um espírito grandioso, também um espírito puro, para nascer aqui neste planeta, onde teve toda a sua biologia cuidada, preparada para abrigar, para servir de abrigo para a formação física do corpo desse espírito angelical. Então, Ângelo Inácio nos fala que é um espírito externo ao ambiente terrestre, de um universo que vibra em dimensões superiores, uma consciência preparada em todos os sentidos, um grau superlativo de evolução. Então, se nós pensarmos na lógica natural, quantas crianças, né, quantas gestações são interrompidas por ordem natural? Não chega a nascer. Por algum momento, alguma questão da natureza, né, de formação, de processo de formação, que o espírito não chega a nascer. Se nós vermos a epidemiologia da morte materna, naquela época, hoje é alta, imagine lá naquela época. Quer dizer, então foi toda uma preparação para que Jesus viesse, se formasse, nascesse, crescesse, e para que ele trouxesse a mensagem. Então, a escolha delicada da família, que o abrigaria nas orientações, no abrigo, no amor, na questão biológica, para que esse espírito realmente viesse a cumprir aquilo que ele se propunha. A Caminho da Luz, também no capítulo 12, que fala sobre a vinda de Jesus, nos fala que a manjedoura
Foi a primeira lição que Jesus nos trouxe. Então, Jesus não teve uma palavra, não teve um gesto que fosse ao acaso, que fosse à toa. Então, tudo ali naquele espírito trazia uma mensagem. Então, a manjedoura foi a primeira mensagem ao nascer num local de humildade, junto à natureza, junto aos animais. Então, ele trazendo aí a primeira lição para todos nós. Então, aqui é nesse capítulo que Emmanuel nos fala sobre a maioridade espiritual da humanidade terrestre. Então, historicamente, os primeiros seres humanos surgiram aqui no planeta há 400 mil anos, os neandertais, né, que eles começavam a surgir e se deslocar na Europa, na Ásia. 3 a 200 mil anos, o Homo sapiens, né, que é o homem mais parecido conosco, quer dizer, a partir do ser humano, né, do surgimento do ser humano no orbe terrestre, aí sim, nesse momento, no ano zero, seria o momento da maioridade espiritual em que o homem estaria preparado para relembrar a mensagem que nós já tínhamos escrito na nossa consciência. Jesus veio trazer principalmente a exemplificação, fraternidade e amor aos corações, o amor indistinto. Desde os primeiros dias na Terra, ele se mostrou a grandiosidade que era aquele espírito. Ainda no mesmo capítulo, Jesus veio trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Então, a maior lição de Jesus foi o amor. A sua palavra mansa e generosa reunia os infortunados e todos os pecadores. Então, quem se aproximava desse indivíduo? Aqueles que mais sofriam, aqueles que tinham deficiência, aqueles que eram excluídos da sociedade. E ele tinha para cada uma dessas pessoas uma palavra mansa e generosa, acolhedora, uma palavra de amor. E escolheu os ambientes mais próximos, mais pobres, mais desativados para viver a imensidade de suas lições sublimes. Então, os lugares mais ermos, ali estava Jesus para levar a sua pregação, né? Pregação aos seres mais desprotegidos e desclassificados. Sua palavra veio reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e amor. Combateu todas as violências oficiais do judaísmo. Então, o judaísmo tinha uma linha muito dura, muito agressiva, do matar aquele que peca, do excluir, né? E Jesus veio falar do amor. Ele veio trazer uma visão diferenciada do Pai de amor. Então, semana passada, Gilberto nos trouxe a lição em que Jesus falou a Pedro, embainha tua espada, né? Não seja agressivo, não seja violento. Então, nós temos dificuldades, nós temos convivências difíceis, seja no grupo familiar, seja nos locais de trabalho. Pessoas que pensam diferentes de nós. Então, Jesus veio falar amor, paciência, equilíbrio, a não violência. Tolera. Muda você, aceite o outro. Ninguém vai mudar ninguém. E Jesus veio trazer a ideia da vida imortal, quer dizer, nós temos um segundo, é um instante na vida nesse plano. É uma vida só, a vida é imortal. É muito maior, meu reino não é deste mundo. Existe algo superior às pátrias, bandeiras, sangue, leis humanas. Então, a lição do Pai Nosso, somos todos irmãos, independente de cor, de raça, de crença, de bandeira, de sangue, de credo. Qual era a religião de Jesus? Alguém sabe? Nenhuma. Jesus não tinha religião, né? Jesus veio trazer uma mensagem universal. E por que eu tenho que achar que a minha é melhor do que a do outro? Não tem porquê. Então, somos todos irmãos buscando, cada um,
no seu tempo, cada um no seu caminho, o mesmo objetivo, o progresso nesse planeta. São lições, as lições de Jesus são consequência para todos os departamentos da existência planetária. Renovarem os instintos sociais, políticos da humanidade com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica corpórea e universal. Então, Jesus, ele não está só dentro do templo. Jesus está na sociedade, Jesus está na economia, Jesus está na rua, Jesus está no mercadinho, Jesus está no trânsito. Então, Jesus é uma lei universal. A mensagem que ele trouxe, né, que é a lei divina, é um estilo de vida, né? É universal, está em todos os lugares, são lições para trazermos para a nossa vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, onde falou Cristo, fala Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, essa lei já conhecíamos, mas Jesus vai explicar, olha, sabe a lei que você já sabe, que você já conhece? Olha, ela é assim, é dessa forma que você faz. Então, ele veio adaptá-la ao nível, à compreensão do homem, porque ainda há dificuldade de compreensão dessa mensagem que ele nos trouxe. A base da doutrina de Jesus é os deveres para com Deus, para com o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o amor universal, a fé no alto, a fé naquele ser criador, naquele ser criador do universo, de amor. Então, Jesus veio trazer, esse trecho nos fala que Jesus veio trazer a mensagem da verdadeira vida. Eu busquei também o Consolador, em que alguns trechos, eu peguei alguns trechos na questão 282, onde fala que a lição de Jesus não mais para qualquer exposição teórica. Então, a teoria todo mundo já sabia, o povo hebreu já sabia, nós já sabíamos, mas nós talvez não compreendíamos como que isso deveria acontecer. E fala, Emmanuel, nessa questão 282, do aperfeiçoamento de si mesmo. Então, eu não tenho que preocupar com o outro, eu tenho que preocupar com no meu burilamento, o meu crescimento moral, o meu aperfeiçoamento, o autoconhecimento, que está lá também no Livro dos Espíritos, que está lá no Evangelho, falando do autoconhecimento. Eu tenho que me trabalhar, porque se cada um conseguisse trabalhar, nós vamos caminhar juntos. Na questão 282, Emmanuel nos fala que Jesus, né, enviado de Deus, foi a representação do Pai junto ao rebanho de filhos transviados do seu amor. Quem? Os filhos transviados? Nós. Transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Diretor angélico do orbe. Então, reforça aquilo que nós vimos em outros livros, em outras passagens. Diretor angélico do orbe terrestre. E ele encarnou nesse plano, ele esteve junto de nós. O seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. Então, ele veio, nossa, esse povo é duro, ele tem dificuldade, ele não vai entender bem tudo que eu vou trazer, mas eu preciso ir. Ele veio com amor, com carinho, trazer a sua mensagem, principalmente por meio do seu exemplo. Na questão 286, Emmanuel nos fala que o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre. Então, se nós nos dizemos cristãos, nós temos que conhecer o nosso modelo,
porque o Cristo ensinou com amor, humildade, o segredo da felicidade espiritual. Adoro isso, né? Felicidade espiritual. Fomos criados para sermos felizes. Talvez é uma felicidade diferenciada, mas é uma felicidade de paz, de consciência, de esforçar por ser melhor a cada dia. Sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, as virtudes que o Mestre nos ensinou, as virtudes de amor, de humildade. No outro livro, O Amor Jamais Te Esquece, esse livro é lindo, eu já falei outras vezes dele, pelo Espírito de Lúcio, escrito por André Luiz Ruiz. Nesse livro tem um capítulo que descreve algumas partes, né, algumas questões sobre Jesus. Então, o autor fala forma diferente de relacionamento com Deus. Então, traz Deus como o Deus amigo, o Deus compreensivo, o Deus de amor, e não o Deus punitivo que se falava até então. Jesus, né, tinha a palavra doce e sensata, como orvalho na face empoeirada dos desesperados, sempre explorados pelos outros. Então, aqueles explorados que procuravam, aqueles sofredores que procuravam Jesus, Jesus acolhia, né? Tinha uma palavra doce, sensata. Sua luz falava no discurso sem palavras da sua bondade. Então, ele não precisava falar, eu sou bom. Se percebia por meio dos gestos, por meio das atitudes, por meio do acolhimento que ele fazia àqueles que o buscavam. Amigo equilibrado, dirigindo os passos dos que seguiam com respeito e confiança. Eu gosto demais dessa frase, porque muitas vezes nós trazemos Jesus como aquele ser superior que eu nunca vou alcançar, distante de nós, mas esse autor fala, não, Jesus é amigo. Então, nesse momento em que temos tantas dores, né, passamos por tantas perdas, né, perdas materiais, perdas afetivas, outras dificuldades, né, outros sofrimentos, né, o nosso grupo de prece que a gente acompanha, a gente às vezes aparecem alguns pedidos, né? Você fala, nossa, a minha dor não é nada diante dessa dor que eu estou vendo aqui. Então, busca Jesus como amigo, dá a mão para Jesus, caminha com Jesus, segura na mão de Jesus e anda na praia com ele, senta no banco da praça com Jesus, vai na beira do lago com Jesus e conta para Jesus as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias. Conta para Jesus os seus medos. Então, traz Jesus como amigo. E Jesus não nos abandona. Então, eu gosto quando esse autor fala que Jesus é o amigo equilibrado, dirigindo os passos do que os seguiam com respeito e confiança. Nenhuma exortação belicosa, repetindo o que eu já falei atrás, que Jesus não tinha a intenção, não trabalhava com a agressividade, com a belicosidade, nenhum momento de brutalidade, nenhuma palavra excludente a criticar isto ou aquilo. Nossa, esse é o mais difícil, né? Quantas vezes a gente, às vezes, por nada, né? Agride, ou às vezes em pensamento, em gestos, em expressões, né? Às vezes a gente não fala, mas quando a gente vê, então é muito difícil, mas a gente... É um desafio. Jesus é nosso modelo. Sem preconceito, Jesus abraçava os leprosos, que os judeus baniam para os vales, recebia prostitutos, que os próprios judeus também mantinham como instrumentos de prazer na calada da noite. Então, Jesus acolhia todas essas pessoas que, na luz do dia, eram rejeitadas. Aceitava a presença mal cheirosa de velhos miseráveis
e crianças enfermas acompanhadas de suas mães em desespero. E eu trouxe aqui o capítulo 1 também do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos fala sobre o Espiritismo, que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, aquilo que Jesus trouxe há mais de 2000 anos atrás, que falou, que exemplificou, ainda hoje nós temos dificuldade de compreender. E a doutrina espírita, por meio da mediunidade de tantos espíritos, por meio da ação de Allan Kardec, nos traz aí uma mensagem retomando: nada ensina em contrário do que ensinou o Cristo. Então, eu meio que categorizei os capítulos do Evangelho onde fala do Cristo Consolador, quer dizer, o Cristo que está conosco, o Cristo amigo, o Cristo que caminha, nos fala das bem-aventuranças, explicando que os erros, as necessidades, os sofrimentos existem, mas há uma razão para isso. A razão é porque em algum momento, nesse mundo, né, nessa vida eterna, que não é só esse momento, eu lesei algo na natureza e preciso reparar. Então, as bem-aventuranças nos falam: olha, você sofre, você tem dificuldade, mas eu estou com você. O Cristo Consolador. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor aos inimigos, do amor aos pais, nos fala do amor universal. Nos fala da importância do amor. E como que eu vou demonstrar esse amor? Como que eu vou trabalhar por isso? Por meio da caridade. A caridade é o exemplo. Então, a caridade, eu sou um espírito necessitado? Sou, claro que sou. E eu tenho, por isso, a ajuda dos espíritos superiores. Mas eu tenho abaixo de mim também outros espíritos muito mais necessitados que eu posso ser instrumento desse Cristo, desse espírito grandioso, da espiritualidade superior, que trabalha em nome de Jesus para ajudar aqueles que precisam mais que eu. Então, a caridade é quando eu ajudo aquele que precisa, mas eu preciso de ajuda? Preciso, mas eu posso também ajudar aqueles que precisam mais. A caridade, quando eu vejo a dor do outro, eu esqueço a minha. Então, a prática da caridade é uma forma de trabalhar aquilo que Jesus nos deu. O Sede Perfeitos nos fala: olha, se esforce, busque ser melhor, conhece-te a ti mesmo, conhece as suas fragilidades e busca ser melhor a cada dia. Se esforce, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as más tendências. E, por último, os últimos capítulos do Evangelho nos fala sobre a importância da fé, porque eu consigo tudo isso com a fé em Deus. Eu consigo ter força, eu consigo ter coragem, eu consigo suportar as dificuldades por meio da fé. E a prece é a nossa sustentação. Então, na prática da caridade, se eu não consigo dar nada de material, eu posso fazer uma prece. Então, por que não ajudar o outro por meio da prece? Quando eu vejo, então, a prece nos fortalece, mas pode também ajudar o outro. Então, é um convite que eu faço à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E para fechar o nosso assunto de hoje, eu quis trazer aí o capítulo do livro Há 2000 Anos, também de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Os romances de Emmanuel são lindos, convido todos a lerem. Aí lê e depois estuda, porque além de ter uma história maravilhosa, a literatura, os romances de Emmanuel nos trazem também lições maravilhosas. Então, nesse capítulo 5, que fala sobre o Messias de Nazaré, eu trouxe alguns trechos em que Emmanuel descreve os olhos
de Jesus, né? Olhos profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Então, ele fala que os olhos de Jesus traziam algo diferenciado. O sorriso divino revelando, ao mesmo tempo, bondade imensa e singular energia. Então, ele tinha uma energia diferente, né? Jesus trazia uma energia diferente. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Ele, então, se sentiu atraído por aquele ser diferenciado. Públio, no seu coração, marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Então, a descrição desse ser, desse indivíduo, desse senador, é de muito orgulho, porque ele pertencia ao Império Romano, né? Ele tinha as devoções aos deuses dele e ele, diante daquele ser, ele sentiu algo diferente. E lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos que raras vezes haviam chorado. Quer dizer, muito orgulho. Ele não chorava, mas naquele momento ele não conseguiu segurar as lágrimas que desciam dos seus olhos. E uma força misteriosa e incrível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Então, aquele espírito orgulhoso, né, do Império Romano, oficial, né, grande senador do Império Romano, ele ajoelhou-se mediante aquela figura, porque ele conhecia Jesus por meio da sua esposa Lívia, que já o conhecia e tinha muita fé e acreditava muito em Jesus. Mas ele mesmo não acreditava, e naquele momento ele foi buscar Jesus e ajoelhou e chorou intensamente mediante aquela figura que trazia uma energia diferenciada. Ele desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Ele não conseguiu nem falar diante da grandiosidade de Jesus. E num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele e, pausando carinhosamente a destra em sua fronte, quer dizer, Jesus pôs a mão à fronte de Emmanuel, exclamou em linguagem encantadora que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito. Então, eles falavam idiomas diferentes. Mas Emmanuel, de espírito para espírito, compreendeu o que aquele ser falava. Então, era uma comunicação diferenciada, de coração para coração. Então, Jesus fala: senador, por que me procuras? Venho ao encontro do teu coração desfalecido. Então, ele percebe a dor que aquele espírito traz. Por quê? Públio Lentulus, ele tem a filha que tem hanseníase. Desculpa, obrigada. Me fugiu a palavra, né? Que tinha hanseníase, a lepra, né? A doença terrível da época, né, discriminatória da época, e ele fala para a esposa, não, você não vai não, eu vou sozinho procurar Jesus, porque a esposa pede muito que Públio procure Jesus para curar a filhinha. Então, ele vai sozinho. E Jesus, naquele momento, percebe a dor daquele coração, né? E automaticamente, quando Jesus fala as palavras, Públio lembra, né? Por que eu estou aqui? Por causa da minha filhinha, né? E então Jesus fala para Públio: venho atender as súplicas de um coração desditoso e oprimido, que ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida da ciência do mundo, porque eles já tinham procurado todos os médicos da época, né? O recurso que eles tinham, porque tens ainda razão egoística. Então, Jesus percebe em Públio, no senador romano, um sentimento egoístico. Então, ele percebe, olha, eu não venho aqui, né, por conta da sua razão, né, egoística e humana, e sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé
é divina. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da fé humana e da fé divina. Então, ele reconhece que ele está ali atendendo aquele pedido por conta da esposa, por conta da fé da Lívia, quanto à capacidade de Jesus, quanto à possibilidade de cura da filha na época. Então, Jesus fala, eu não estou aqui com você, que eu percebo que o seu coração ainda precisa caminhar, mas eu estou aqui pela fé da sua esposa. E Jesus fala, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Essa semana, semana passada, alguém postou o momento, né, uma passagem, uma prece de Emmanuel, uma mensagem de Emmanuel em que fala quando Jesus nasceu para diferentes pessoas, né, da nossa história. Então, aqui nesse momento, Jesus fala, olha, nesse momento, esse é o ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida, quer dizer, é agora, né? Aqui vai acender uma luz no seu espírito. E Jesus fala, está, porém, no teu querer que aproveite agora ou daqui a milênios. Então, somos nós. Nós já conhecemos Jesus, nós conhecemos a mensagem, nós conhecemos como segui-lo, nós conhecemos como buscar a verdadeira felicidade. E cabe a nós esse querer aproveitar agora um dia. E Jesus está conosco, como ovelhas, né? Como filhos queridos, como irmãos, filhos de Deus. Né? Jesus está conosco e está esperando o momento de cada um. É pastor das almas humanas, então Jesus, como pastor, né? Mensageiro da mensagem espiritual, mensagem divina, desde a formação do planeta, há muitos milênios vem procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Então, Jesus, como pastor, está ali esperando o momento de cada um de nós e cabe a cada um de nós saber se é o momento. A gente não precisa querer a transformação imediata, a transformação é lenta, mas cabe a nós iniciar, começar. Jesus fala da lei de amor instituída por Deus, né, por meu Pai, desde o princípio da criação, desde de como fomos criados. Então, eu encerro aqui a minha fala, agradecendo e convidando a cada um de vocês a reflexão nesse ser grandioso, né, que esteve conosco e que nos faz um convite. E cabe a nós aceitá-lo agora ou daqui a milênios. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos dores, todos nós temos fragilidades, e cabe a nós, então, buscar nesse ser divino, nesse ser puro, nesse ser angelical, o nosso guia e modelo. Muito obrigada, que Jesus seja conosco. Devolvo para o Mauro a palavra. Mais uma vez, então, agradecemos a nossa querida irmã Liliane por essa explanação maravilhosa. Como eu disse no início, faríamos aqui uma recordação de que já sabemos, né, Liliane, dos ensinamentos de Jesus. Ela fez uma explanação maravilhosa, tanto da missão dele quanto dos ensinamentos. E, como também disse na palestra, agora no final, nós temos que colocar isso em prática, que é o mais difícil, né, no nosso dia a dia, e principalmente a questão do amor e da humildade, né, que a gente está ainda a desejar nesses dois quesitos, que o mundo está precisando muito disso, né, e tudo, em todas as ações, as nossas ações, a gente colocar o amor e a humildade, para deixar de lado o orgulho e o egoísmo, né, que são as grandes chagas da nossa humanidade, né, no dia de hoje.
Então, mais uma vez, obrigado por esse trabalho maravilhoso que você apresentou aqui, muito bem explanado, com aquela didática que é peculiar de você, né? Muito boa. Eu tenho certeza que todos gostaram e esperamos em breve tê-lo aqui de novo conosco. E com certeza a nossa casa estará mais repleta no futuro, né? No futuro bem próximo. E eu faço aqui um convite a todos que estão aqui presentes. Vamos divulgar cada vez mais essa reunião. Todos nós fazemos parte de vários grupos de WhatsApp, tenho certeza disso. Então, quando recebermos o link, por que não convidarmos nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, para que participemos de uma reunião tão maravilhosa igual essa, pouco tempo, gastamos aí 50 minutos, que na maioria das vezes a gente acaba não fazendo nada, e recordando ensinamentos maravilhosos do nosso querido Mestre Jesus. Então, é um apelo aqui que eu faço mais uma vez para que possamos cada vez mais aumentar o número de pessoas, tanto online quanto presencial na nossa casa. Então, agora eu vou devolver aqui a palavra para a Luciana, né, a direção, para que ela coloque o passe. Nós vamos fazer, então, vamos partir agora para a segunda parte dos trabalhos, que é o passe. Então, quem não preparou ainda, pode preparar a água. Quem está aí no centro também vai participar do passe já com os passistas. Né? Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade.
Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. Herbert, você está me escutando? Gostaria de saber se tem alguém que está aí no centro, gostaria de fazer a oração de encerramento, Ana Silvia, ou alguém que está aí. A Cida. Se é possível. Ana vai fazer. Só que Faz tempo que eu não escuto a prece da Ana Silvia. Seja bem-vinda. À vontade. Querido Mestre Jesus, espiritualidade aqui presente, que nos permitiu vir aqui até no dia de hoje, te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos entes queridos, pela saúde dos nossos familiares e amigos. Agradecemos, Senhor, pela fluidificação de nossas águas, pois sabemos que ela é o medicamento necessário para cada um de nós. Te agradecemos imensamente, Senhor, pelas bênçãos recebidas diariamente, mesmo que nem a percebamos. E pedimos, Senhor, que nos proteja as nossas famílias, que abençoe, Senhor, aqueles enfermos, pessoas acamadas, todos aqueles que têm os seus corações necessitando de paz, de amor. Pedimos também, Senhor, que olhe por nós, que encaminhe da melhor maneira possível. E sentimos gratidão, Senhor, diariamente, por tudo que tem nos dado. Muito obrigada. Todos tenham muito amor e muita gratidão. Todos, Senhor, vem de primeiramente de Jesus em seu coração. Obrigado, Ana Silvia. Então, meus queridos irmãos, eu queria, antes de mais nada, agradecer também a todos que colaboraram direto ou indiretamente com a última cesta básica do ano, com os brinquedos, as roupas, os materiais escolares. Recebemos inúmeras doações, tanto pela conta do nosso centro, quanto também as doações aí presenciais com o João. Enfim, gostaria de agradecer a todos e com certeza várias famílias estarão sendo beneficiadas com essas entregas. E também fizemos um pacto de que se algo sobrar, além de todas as entregas que nós vamos fazer, a gente vai passar para outra casa espírita
que também é muito carente na periferia de Goiânia. Enfim, a nossa meta esse ano é não deixar nada, absolutamente nada parado na nossa casa. Tudo que pode ser doado, nós vamos doar agora até nesse próximo final de semana. Então, eu gostaria de desejar a todos uma excelente semana, um excelente sábado de Natal, que as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus, nesse tema maravilhoso que tivemos essa noite, todas as bênçãos do Mestre Jesus sejam derramadas sobre todos nós, os nossos lares, os nossos parentes, todos os nossos irmãos, que tenhamos um excelente final de semana e um excelente Natal. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima segunda-feira. Lembrando que as nossas reuniões não param. Muito obrigado, Liliane, pela sua presença e esperamos todos aqui no próximo dia 27, na segunda-feira. Tchauzinho. Boa noite, Feliz Boa Natal. noite, tchau. Boa noite a todos, Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Abraço, Boa Herbert. noite, Se você Feliz estiver me Natal. ouvindo, Herbert. Abraço para você. Você também. Herbert, depois nós precisamos conversar